Como aprender a fazer qualquer coisa sozinho? Meu nome é Danilo e esse é um dos métodos que eu mais utilizo para aprender uma habilidade nova ou aprender algo novo. Eu fiz isso para aprender a tocar violão, eu fiz isso para ler a Bíblia toda pela primeira vez, eu fiz isso para ler o meu primeiro livro. Então eu exercito muito isso no meu dia a dia. Então eu posso falar com propriedade porque é como eu faço. Então vamos lá. Eu vou aplicar isso dentro de um contexto para você conseguir compreender melhor. Então, por exemplo, eu tinha a idade de 13 para 14 anos, faço parte da igreja ainda atualmente, e eu olhava para aqueles músicos ali e eu sentia aquela vontade de querer aprender a tocar um instrumento. Eu queria tocar um instrumento. Então eu queria ver a bateria, ver a guitarra, ver o violão, e eu queria tocar aquele instrumento. E eu fazia, poxa, como é que eu vou tocar aquele instrumento? Então eu sempre chegava, perguntava ali, os caras me davam uma dica ou outra, mas nunca foi o norte. Como é que eu realmente comecei a aprender? Simplesmente eu dando o primeiro passo. Então, a primeira coisa que eu quero deixar para você é dê o primeiro passo. Simplesmente comece, dê o primeiro passo, inicie. Ah, não sei, só inicia. Que isso já vai fazer com que você saia da inércia, porque sair do zero para o ponto 1 é o ponto mais difícil que as pessoas fazem. As pessoas planejam, vou começar, mas nunca começam. Simplesmente comece. Comece e vá melhorando de acordo com o percurso. Foi assim, simplesmente consegui um violão, graças a Deus, através de um amigo do meu pai que me deu, ganhei presente o violão e comecei. Mas eu não tinha nem violão e simplesmente comecei, estudando violão, estudando as cordas, estudando as afinações da música e simplesmente tentando aprender ali, absorvendo o máximo de conteúdo que tinha disponível. Por exemplo, usando alguns artigos, alguns blogs, vídeos no YouTube. Então, hoje, com a facilidade da internet, você tem muito acesso a conhecimento. Então, basta você correr atrás desse conhecimento e você vai conseguir. A segunda coisa que eu utilizei foi ter um objetivo. Então, eu queria ter um objetivo de aprender a tocar violão. Esse é o objetivo maior, o objetivo primário. E esse objetivo é o que vai dar um norte para você. Não tem problema nenhum você corrigir esse objetivo durante o percurso. Ou você desistir, caso você não é aquilo que eu esperava e você não gostar. Porque quando você perde a motivação de fazer aquilo não te dá mais ânimo, mais tesão de fazer aquilo, você acaba desistindo. Então, tenha um objetivo e esse objetivo deve ser claro para que você conquiste. Segundo, tenha micrometas, micro-objetivos. Isso a gente chama como se fosse pote de ouro. É como se fosse um pote de biscoito que você vai comendo e se deliciando. Então, quando você vai fazer essas micrometas, você consegue mensurar que você está evoluindo. Então é como se fosse um jogo, dentro de um videogame, você tem um checkpoint. Você tem um local de passeio de fase. Agora eu tô aqui, eu vou para aqui, eu vou para cá. Então tenha esses mini checkpoints de você fazer. Como é que eu fazia isso para o violão? Dentro do violão, eu pegava uma música bem facilzinha e tentava tirar aquela música. No início demorou quase 2 meses para eu conseguir aprender a primeira música. 2 meses para conseguir aprender a primeira música tocando ritmada e conseguindo trocar os acordes. Então demorou 2 meses para eu conseguir o meu primeiro checkpoint. Mas do primeiro checkpoint pro segundo já demorou um percurso menor. Então eu comecei a desenvolver mais rápido. Então tenha checkpoints, micro metas que você consiga aprender. Então, tipo, se você quer aprender uma nova língua, você tenha o objetivo de, caramba, eu vou conseguir falar uma frase, eu vou conseguir decorar algumas coisas, eu vou conseguir interpretar algumas coisas e identificar. Se você, por exemplo, está uma nova língua, mas uma habilidade, mas querendo ler um livro, então pegue livro. O que eu fazia, se por exemplo na Bíblia tem 66 livros, eu pegava os menores livros da Bíblia e lia eles. E assim eu fui desenvolvendo, lendo dos menores até os maiores. Não lia ela de capa a capa, mas eu fiz um esquema pegando dos menores para os maiores. Assim eu ficava cada vez mais animada para ler, porque eu fiz, poxa, já li um livro, li dois, li três, li quatro. A mesma coisa foi começar a aprender a ler livro. Quando você quer aprender a ler livros, você precisa ter ânimo, garra e ter interesse por aquilo. Então, seu objetivo é ler um livro. Leia livros que você tem um objetivo que dê ânimo para você, dê ânimo e tesão, porque senão você nunca vai ler. Comece por uma coisa mais fácil, uma coisa mais simples. Então, para aprender qualquer coisa, tenha um objetivo. Segundo, tenha micrometas. Você vai tendo micrometas e dando passos a passo até você conseguir alcançar. E a terceira coisa que eu posso deixar de você, para você realmente aprender, pratique isso pelo menos todos os dias. Então,
Você entra naquele universo, tem aquela imersão, você vai ver blog, filmes, vídeos, mas tente fazer isso todos os dias para alimentar a motivação. Alimentar a motivação, alimentar esse sonho, esse objetivo que você está almejando. Então sempre tenha aquela ligação. E o quarto, aplique. Tudo que você aprender, já aplique. Então, por exemplo, se você está aprendendo a tocar violão, está aprendendo os instrumentos, já tente aplicar o mais rápido possível, porque o nosso cérebro ele aprende muito mais rápido quando você aplica aquele ensino. Mas Danilo, eu estou aprendendo algo que não é tão físico como aprender a tocar violão, ou ler um livro, alguma coisa que é mais, vamos dizer, de comunicação. Então, ensine alguém, é um outro método. Ensine a alguém aquilo que você aprendeu. Assim você vai conseguir memorizar mais rápido. E se você gostou, se inscreve no canal e não se esqueça de deixar o seu like.